Milionário, planeja um pedido de casamento inesquecível para sua nova namorada, comprando flores raras e preparando uma surpresa digna de filme. Mas o destino dá uma reviravolta impactante quando a encarregada pela entrega é ninguém menos que sua ex-esposa, agora grávida. A reação dele deixa todos em choque e o que acontece depois muda sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O mercado municipal de São Paulo se estendia diante de Caio Albuquerque como uma tela de cores impossíveis. O aroma de jasmim e rosas se misturava com a algazarra matinal paulistana, criando uma sinfonia sensorial que normalmente o acalmava. No entanto, nessa manhã de abril, suas mãos tremiam levemente enquanto examinava as pétalas das rosas vermelhas mais perfeitas que havia encontrado. Aos 45 anos, Caio havia construído um império de resorts ecológicos de luxo que se estendia por toda a costa brasileira, do Rio de Janeiro ao litoral de Santa Catarina. Seu rosto, curtido por anos de negociações sob o sol de Fernando de Noronha e as brisas salgadas de Trancoso, refletia a confiança de um homem acostumado a conseguir tudo o que se propunha. O terno de linho italiano se ajustava perfeitamente à sua figura atlética, mantida graças a rotinas matinais de natação no mar e tardes de tênis em clubes exclusivos. Estas são as mais lindas que tenho, senhor, murmurou a florista, uma mulher mais velha cujas mãos manchadas de terra contrastavam com a delicadeza com que manipulava cada talo. Para uma ocasião especial, não é? Caio assentiu, seu sorriso irradiando a segurança que havia aperfeiçoado em milhares de apresentações empresariais. A mais especial da minha vida, respondeu, imaginando a expressão de Yasmin quando visse o anel de compromisso escondido entre as pétalas. A jovem influenciadora digital, com seus olhos verdes e sua risada cristalina, havia conquistado não só seu coração, mas também sua visão de futuro perfeito. O plano era impecável, como tudo na vida de Caio. Depois do mercado, dirigiria até a casa que havia alugado em Angra dos Reis, onde Yasmin o esperava para o que ela acreditava ser simplesmente um fim de semana romântico. O pôr do sol, as velas, o champanhe cristal gelando e finalmente a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Preciso que estejam perfeitas, insistiu, examinando cada rosa com a meticulosidade que aplicava a seus negócios. Não pode haver uma única pétala murcha. A florista sorriu com aquela paciência maternal que só décadas lidando com clientes exigentes proporcionam. Deixe-me preparar o arranjo mais lindo que o senhor já viu. Volto em um instante. Caio afastou-se alguns passos, respirando profundamente o ar carregado de promessas primaveris. São Paulo despertava ao seu redor com aquela energia única que só as grandes cidades brasileiras podiam oferecer. Os turistas começavam a lotar a Avenida Paulista. Os cafés abriam suas mesas ao sol da manhã e o murmúrio de conversas em múltiplos idiomas criava um pano de fundo perfeito para suas reflexões. Seu telefone vibrou discretamente. Uma mensagem de Yasmin. Mal posso esperar para te ver esta noite. Tenho uma surpresa para você também. O sorriso de Caio se alargou. Tudo encaixava como as peças de um quebra-cabeça perfeitamente desenhado. Pensou em como havia conhecido Yasmin 8 meses antes, durante a inauguração de seu resort em Florianópolis. Ela havia chegado como parte de uma delegação de influenciadores digitais convidados para promover o local, mas havia sido sua inteligência sobre sustentabilidade ambiental. Não apenas sua beleza o que havia capturado sua atenção. Aos 30 anos, 15 anos mais nova que ele, Yasmin possuía uma combinação de sofisticação natural e ambição empresarial que o fascinava. Senhor Albuquerque,
A voz às suas costas o fez girar lentamente, como se estivesse consciente de que aquele momento marcaria um antes e um depois em sua vida cuidadosamente orquestrada. O tempo parou quando seus olhos se encontraram com os de Sofia, sua ex-esposa, que segurava em suas mãos o ramo de rosas que ele havia encomendado. Sofia estava ali, real e tangível, depois de quase 2 anos de ausência total de sua vida. Mas não era a Sofia que ele lembrava. Seu ventre, proeminente sob o vestido de algodão azul claro, proclamava uma verdade que atingiu Caio como um soco no estômago. 6 meses de gravidez, calculou automaticamente, seus olhos empresariais treinados para avaliar situações, mesmo em momentos de choque absoluto. "Oi, Caio", sussurrou Sofia, suas mãos tremendo tanto que as rosas ameaçavam cair no chão de pedra do mercado. O mundo continuou se movendo ao seu redor. Os vendedores gritavam suas ofertas, os clientes regateavam preços, os pombos bicavam migalhas entre as bancas. Mas para Caio e Sofia, o universo havia se reduzido àquele espaço de 2 metros quadrados, onde se olhavam como 2 náufragos se reconhecendo em uma ilha deserta. Sofia foi tudo o que ele conseguiu articular. Sua voz normalmente firme e autoritária, reduzida a um sussurro rouco. Ela havia mudado. Seus cabelos castanhos, antes sempre perfeitamente penteados nos eventos sociais que frequentavam, agora caíam livremente sobre os ombros em ondas naturais. Seu rosto, mais cheio devido à gravidez, irradiava uma serenidade que ele não lembrava de seus últimos meses juntos. Mas eram seus olhos, aqueles olhos castanhos que ele uma vez conhecera melhor que os seus próprios, os que o desarmaram completamente. "Trabalho aqui há alguns meses", explicou Sofia, como se precisasse justificar sua presença. "A Maria, a dona, é amiga da minha irmã. Hoje vim ajudá-la porque ela está doente." Caio assentiu mecanicamente, seu cérebro lutando para processar a informação, enquanto seu coração batia com uma intensidade que ele não havia experimentado desde a última vez que estivera tão perto dela. "As rosas", murmurou Sofia, estendendo-lhe o ramo. "São para alguém especial, não é?" A pergunta flutuou entre eles, carregada de significados que nenhum deles ousava explorar. Caio pegou as flores, seus dedos roçando brevemente os de Sofia, e sentiu uma descarga elétrica que lhe lembrou por que havia sido tão difícil esquecê-la. O futuro que ele havia planejado tão meticulosamente naquela manhã se desmoronava como um castelo de cartas sob a brisa mediterrânea, enquanto o passado que ele acreditava enterrado ressurgia com a força de uma maré alta, ameaçando arrastar tudo em seu caminho. O silêncio se estendeu entre Caio e Sofia como uma corda esticada a ponto de arrebentar. Os ruídos do mercado pareciam chegar de outra dimensão. A discussão de uma senhora por tomates, o assobio de um vendedor de peixe, o tilintar de moedas caindo em uma caixa registradora. Tudo soava distante, irreal, como se estivessem envoltos em uma bolha invisível. "Quanto tempo você está?" Caio não conseguiu terminar a pergunta, seus olhos fixos no ventre de Sofia. "6 meses", respondeu ela, sua voz quase inaudível por cima da algazarra. Suas mãos se pousaram instintivamente sobre sua barriga, um gesto protetor que Caio reconheceu imediatamente. A matemática era brutal e precisa. 6 meses atrás era outubro, apenas 2 meses depois de os papéis do divórcio terem sido assinados. Caio lembrava perfeitamente daquele dia, o encontro casual no café da Praça da República, onde costumavam tomar café da manhã aos domingos durante seu casamento. Sofia havia parecido tão vulnerável, tão perdida, que ele havia cedido à tentação de consolá-la uma última vez. "Sofia", começou, mas ela o interrompeu com um olhar que misturava dor e determinação. "Eu não vim para te complicar a vida, Caio. Eu não sabia que você estaria aqui hoje."
Suas palavras eram medidas, como se as tivesse ensaiado 1000 vezes diante do espelho. Eu vim porque a Maria precisava de ajuda, nada mais. Um grupo de turistas passou entre eles, rindo e tirando fotos das bancas coloridas. Caio se afastou automaticamente, mas não conseguiu desviar os olhos de Sofia. Ela parecia diferente, mais madura, com uma serenidade que contrastava dolorosamente com a mulher ansiosa e desesperada que havia sido durante os últimos meses de seu casamento. A pergunta emperrou em sua garganta como uma espinha de peixe. Sofia assentiu lentamente, como se cada movimento de cabeça pesasse 1 tonelada. É seu, Caio. Nosso. As palavras caíram sobre ele como um desabamento. Durante 5 anos de casamento, eles haviam tentado ter filhos, tratamentos, especialistas, esperanças construídas e destruídas em ciclos mensais que os haviam levado à beira da loucura. Os médicos nunca haviam conseguido explicar por que não funcionava. Tudo parecia estar bem em ambos, mas a gravidez simplesmente não chegava. Mas os médicos disseram, murmurou Caio, agarrando-se a lembranças de consultas médicas e resultados de exames. Os médicos erraram, Sofia interrompeu suavemente. Ou talvez nós precisássemos parar de tentar com tanta desesperação. A ironia era cruel e perfeita. O filho que eles haviam desejado por anos havia chegado precisamente quando já não estavam juntos para recebê-lo. Caio sentiu como se o chão de pedra do mercado se movesse sob seus pés. "Por que você não me disse antes?" perguntou, embora parte dele já conhecesse a resposta. Sofia desviou o olhar para as bancas de flores, onde as rosas pareciam brilhar com uma intensidade zombeteira sob o sol da manhã. "Porque eu te vi nas revistas com ela, Yasmin." Seu nome soou estranho nos lábios de Sofia, como se fosse uma palavra em uma língua estrangeira. "Você parecia feliz, mais feliz do que havia estado comigo em muito tempo." A culpa atingiu Caio como uma onda fria. Era verdade. Com Yasmin, ele havia redescoberto uma versão de si mesmo que acreditava perdida. Espontâneo, apaixonado, livre das pressões e expectativas que haviam sufocado seu casamento. "Sofia, começou, mas ela levantou uma mão para detê-lo. "Você não precisa explicar nada. Ambos sabemos que nosso casamento já estava quebrado muito antes do divórcio oficial." Sua voz tinha uma tristeza resignada que era pior que qualquer acusação. "Eu só pensei que você tinha o direito de saber." O telefone de Caio vibrou novamente. Outra mensagem de Yasmin, certamente se perguntando por que ele estava demorando tanto. O peso do anel de compromisso no bolso de sua jaqueta de repente se sentiu como uma pedra. "O que você vai fazer?" perguntou, embora não tivesse certeza se referia a Sofia ou a si mesmo. "Seguir em frente", respondeu ela com uma firmeza que o surpreendeu. "Como eu tenho feito nesses 2 anos." Sofia lhe entregou as rosas com cuidado, evitando o contato físico desta vez. "Espero que você seja muito feliz com ela, Caio. Digo isso de verdade." Enquanto a via se afastar entre a multidão, sua silhueta grávida se perdendo gradualmente entre as bancas de frutas e verduras, Caio compreendeu que sua vida acabava de se dividir em um antes e um depois. O futuro perfeito que ele havia planejado naquela manhã jazia agora em pedaços a seus pés, enquanto um passado que ele acreditava fechado se erguia diante dele como uma montanha impossível de escalar. A viagem de São Paulo a Angra dos Reis nunca havia parecido tão longa. Caio dirigia seu BMW pela estrada costeira, com as rosas de Sofia no banco do passageiro, sua fragrância enchendo o habitáculo como um lembrete constante da bomba que acabara de explodir em sua vida. O Oceano Atlântico brilhava à sua direita, suas águas azuis refletindo um sol que parecia zombar de seu estado de espírito. Seu telefone tocou através do sistema do carro. A foto de Yasmin iluminou a tela.
Seu sorriso radiante durante a inauguração do resort em Fortaleza, seus olhos verdes brilhando de felicidade. Caio hesitou antes de atender. Amor, onde você está? Achei que você já estaria aqui. A voz melodiosa de Yasmin encheu o carro, carregada de expectativa e carinho. Teve um atraso no mercado, murmurou Caio, consciente de que tecnicamente não estava mentindo. Chego em meia hora. Perfeito. Preparei algo especial para o almoço e tenho aquela surpresa que mencionei. Sua risada cristalina ressoou no carro. Mal posso esperar para te ver. Caio fechou os olhos por um instante, apertando o volante até que seus nós dos dedos ficaram brancos. A alegria genuína na voz de Yasmin era como sal em uma ferida aberta. Como ele poderia contar a ela que sua ex-esposa estava grávida dele? Como ele poderia se ajoelhar com um anel e prometer um futuro quando seu passado acabara de se materializar com 6 meses de gravidez? Caio, você está aí? A preocupação havia tingido a voz de Yasmin. Sim, só trânsito. Eu te amo, Yasmin. As palavras saíram automaticamente, mas pela primeira vez em 8 meses, soaram ocasas até para ele. Quando chegou à casa, Yasmin o esperava na varanda com vista para o mar. Ela usava um vestido branco de linho que ondulava com a brisa marinha, e seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros bronzeados. Aos 30 anos, ela era a personificação da sofisticação brasileira. Elegante sem esforço, bem-sucedida, independente. As rosas mais lindas do mundo! Exclamou correndo para abraçá-lo. Seu perfume, uma mistura de jasmim e sal marinho, envolveu Caio enquanto ela enterrava o rosto em seu peito. Caio a abraçou com força, como se pudesse se fundir com ela e escapar da realidade que o perseguia. Mas mesmo enquanto abraçava Yasmin, ele podia sentir o peso do anel no bolso e a imagem de Sofia grávida gravada em sua retina. Estão perfeitas, murmurou Yasmin, pegando as rosas com cuidado. Embora você parecesse muito sério quando chegou. Tudo bem? Caio forçou um sorriso, aquela máscara de segurança que havia aperfeiçoado em anos de negociações complicadas. Só pensando no trabalho. Você sabe como eu sou. Yasmin o estudou com aqueles olhos verdes que pareciam poder ler seus pensamentos. Ela era inteligente, muito inteligente, para se contentar com respostas evasivas por muito tempo. Bom, então esqueça o trabalho por hoje, disse finalmente pegando sua mão. Porque minha surpresa vai mudar tudo. Ela o guiou para a varanda, onde havia preparado uma mesa com toalhas brancas, taças de cristal e uma garrafa de champanhe gelando em uma balde de prata. O cenário era perfeito para um pedido de casamento, e Caio sentiu uma pontada de pânico ao perceber que talvez Yasmin tivesse adivinhado suas intenções. Sente-se, ordenou com um sorriso misterioso, servindo-lhe uma taça de champanhe. Primeiro, uma brinde. Caio levantou sua taça mecanicamente, seus pensamentos divididos entre a mulher radiante diante dele e a imagem de Sofia se afastando entre as bancas do mercado. Pelo futuro, declarou Yasmin, seus olhos brilhando com uma emoção que Caio não conseguiu decifrar completamente. Pelo futuro, repetiu ele, embora as palavras se sentissem como cinzas em sua boca. Enquanto bebia, Caio se perguntou se existia alguma maneira de ter o futuro que ele havia planejado sem destruir tudo o que havia construído. O anel continuava pesando em seu bolso como uma acusação silenciosa, enquanto a lembrança de Sofia grávida se recusava a desaparecer sob o sol da tarde carioca. O mar se estendia diante deles, infinito e aparentemente pacífico, mas Caio sabia que sob sua superfície azul se agitavam correntes traiçoeiras capazes de arrastar o navegador mais experiente para profundidades desconhecidas. Yasmin se levantou da mesa com a graça de uma bailarina,
seus movimentos fluidos contrastando com a rigidez que Caio sentia em cada músculo de seu corpo. O champanhe havia deixado um gosto amargo em sua boca, ou talvez fosse a culpa o que o impedia de desfrutar do momento que ele havia planejado com tanto cuidado. "Fecha os olhos", pediu Yasmin, sua voz carregada de uma emoção que Caio não havia escutado antes. Havia algo diferente nela, uma energia nervosa que a fazia se mover com pequenos gestos inquietos. Caio obedeceu, embora manter os olhos fechados apenas intensificasse as imagens que ele tentava suprimir. Sofia entre as flores, suas mãos sobre a barriga inchada, a tristeza resignada em seu olhar. O som de passos descalços sobre o piso de mármore da varanda o trouxe de volta ao presente. "Já pode abrir", sussurrou Yasmin, sua voz tremendo levemente. Quando Caio abriu os olhos, encontrou Yasmin segurando um envelope de papel creme com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Suas mãos tremiam enquanto ela lhe entregava, e pela primeira vez, desde que o conhecia, a confiança habitual da jovem parecia ter se desvanecido. "É do meu pai", explicou, sentando-se em frente a ele, mas sem parar de se mover em sua cadeira. "Bem, tecnicamente é um convite oficial, mas..." Caio abriu o envelope com cuidado, retirando um cartão de convite impresso em papel de alta qualidade. As palavras dançaram diante de seus olhos enquanto ele tentava processar seu significado. O ilustre ministro do Turismo e Desenvolvimento Econômico, seu excelentíssimo senhor Eduardo Pereira e sua distinta esposa, Dona Beatriz Silva de Pereira, têm a honra de convidar... "É um baile beneficente", explicou Yasmin rapidamente, interpretando seu silêncio como confusão. "Para arrecadar fundos para a preservação de áreas naturais na Amazônia. Será realizado em Brasília na semana que vem." Caio levantou o olhar do convite, percebendo o nervosismo genuíno nos olhos de Yasmin. "É uma honra ser convidado, mas não entendo por que..." "Caio..." Ela o interrompeu pegando suas mãos entre as dela. "Eu quero que você me acompanhe como meu parceiro oficial." As palavras caíram entre eles como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de significado que se estendiam muito além de um simples convite social. Caio conhecia a importância de ser recebido publicamente pelo ministro do Turismo. Seus resorts sempre operaram em uma zona cinzenta legal, aproveitando brechas normativas que poderiam ser fechadas com uma mudança de governo ou uma nova legislação ambiental. "Yasmin, começou, mas ela continuou falando, as palavras saindo em um torrente nervoso. "Eu sei que mantivemos nosso relacionamento relativamente privado. Eu sei que você prefere manter sua vida pessoal separada dos negócios, mas isso é importante para mim." Seus olhos verdes se encheram de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. "Meu pai nunca levou a sério meus projetos empresariais. Ele acha que eu sou apenas uma influenciadora bonita, sem substância real." Caio sentiu como se estivesse sendo esmagado entre duas placas tectônicas. Por um lado, a oportunidade que Yasmin lhe oferecia era inestimável. Acesso direto ao poder político que poderia garantir o futuro de seu império empresarial. Por outro, aparecer publicamente como seu parceiro oficial complicaria infinitamente a situação com Sofia e o bebê. "Meu pai quer te conhecer", continuou Yasmin, sua voz agora mais firme. "Eu falei tanto sobre você, sobre seus projetos sustentáveis, sobre sua visão para o turismo ecológico. Eu acho que eles poderiam trabalhar juntos em iniciativas importantes." O anel no bolso de Caio pareceu queimar contra sua perna. Aquele era o momento perfeito, a abertura que ele havia estado esperando. Mas as palavras de Sofia ressoavam em sua mente. "É seu, Caio, nosso. O que você acha?" perguntou Yasmin, seu sorriso tentando esconder a ansiedade que seus olhos transpareciam. Caio se levantou lentamente, caminhando até a balaustrada da varanda. O mar se estendia diante dele como uma metáfora perfeita de seu estado mental.
aparentemente tranquilo na superfície, mas com correntes profundas e perigosas que poderiam mudar de direção sem aviso prévio. "Claro que eu te acompanharei", disse finalmente, virando-se para ela. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, impulsionadas por anos de instinto empresarial que o levavam a nunca rejeitar uma oportunidade vantajosa. O sorriso que iluminou o rosto de Yasmin foi como uma facada em sua consciência. Ela correu para abraçá-lo com uma força que falava de alívio e gratidão. "Eu sabia que você entenderia", murmurou contra seu peito. "Eu sabia que podia contar com você." Enquanto a abraçava, Caio fechou os olhos e tentou imaginar um futuro onde tudo se encaixasse perfeitamente. Yasmin ao seu lado, em eventos oficiais, Sofia criando seu filho em silêncio e discrição, e ele mantendo ambos os mundos separados, como compartimentos estanques. Mas mesmo enquanto formulava o plano, uma parte dele sabia que estava construindo um castelo sobre areia movediça. A noite havia caído sobre Angra dos Reis, como um manto de veludo preto, salpicado de estrelas. Caio se encontrava na varanda da casa, com uma taça de conhaque na mão e o olhar perdido no horizonte marinho. Atrás dele, Yasmin dormia placidamente, sua respiração suave e regular, contrastando com a tempestade que rugia em sua mente. O anel continuava no bolso de sua jaqueta, pendurada no encosto de uma cadeira. Ele não havia encontrado o momento perfeito para o pedido, e agora se perguntava se tal momento existiria alguma vez. Cada vez que ele estava prestes a se ajoelhar, a imagem de Sofia grávida se interpunha como um fantasma silencioso. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Caio se apressou em pegá-lo antes que despertasse Yasmin, franzindo a testa ao ver o nome na tela. Mãe. Dona Laura nunca ligava tão tarde, a menos que fosse uma emergência. "Mãe, tudo bem?", sussurrou, saindo para a varanda e fechando a porta deslizante atrás dele. "Caio, meu filho." A voz de sua mãe soava diferente, carregada de uma emoção que ele não conseguiu identificar imediatamente. "Eu preciso te contar algo. Algo que não posso mais esconder." Um arrepio percorreu a espinha de Caio. Aos 75 anos, Dona Laura Albuquerque era uma mulher de ferro, matriarca de uma família que havia construído sua fortuna do nada. Que sua voz tremesse era tão antinatural quanto ver uma montanha chorar. "O que aconteceu?", perguntou, encostando-se na balaustrada de mármore. "Eu tenho estado em contato com Sofia." As palavras caíram como meteoros na tranquilidade da noite carioca. Caio sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se tornado areia movediça. "O que você disse?" "Durante esses 2 anos, filho, eu nunca parei de falar com ela." A voz de Dona Laura adquiriu aquele tom firme que Caio lembrava de sua infância, quando ela colocava ordem em casa com a autoridade indiscutível de uma rainha. "Sofia é parte da nossa família, divorciada ou não. E agora ela está grávida", terminou Caio, as palavras saindo como um suspiro derrotado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio podia ouvir o coração batendo em seus ouvidos, misturando-se com o suave murmúrio das ondas contra as rochas da costa. "Você já sabia?" A surpresa na voz de sua mãe era genuína. "Quando? Como?" "Hoje em São Paulo. Nos encontramos por acaso no mercado municipal." Caio fechou os olhos, revivendo o momento como se fosse um filme sendo reproduzido em câmera lenta. "Ela me disse, é meu, mãe. O bebê é meu." "Ai, Caio." O suspiro de Dona Laura continha décadas de sabedoria maternal e dor. "O que você vai fazer?" "Eu não sei", admitiu, sentindo pela primeira vez em anos que era realmente o menino que costumava correr para os braços de sua mãe quando o mundo ficava muito complicado. "Estou com Yasmin. Eu tinha planejado pedir a mão dela em casamento hoje." "Tinha?" "Tenho", se corrigiu rapidamente, embora as palavras soassem falsas até para ele. "É só que tudo ficou complicado de repente.
Dona Laura ficou em silêncio por um momento, e Caio conseguiu imaginá-la em sua casa em Paraty, sentada em sua poltrona de couro, perto da janela que dava para o porto, com seu terço entre os dedos e aquela expressão pensativa que precedia suas decisões mais importantes. "Caio, escuta bem", disse finalmente, sua voz adquirindo a cadência solene que ela usava para os assuntos familiares mais sérios. "Sofia está sozinha, completamente sozinha. Ela tem trabalhado em uma pequena loja de artesanato em Tiradentes, morando em um apartamento que mal pode pagar." Cada palavra era como uma bofetada. Caio havia assumido que Sofia estaria bem, que encontraria a maneira de seguir em frente como sempre havia feito. A ideia de que ela havia estado lutando em silêncio enquanto ele construía uma nova vida com Yasmin lhe causou uma náusea que não tinha nada a ver com o conhaque. "Por que você não me disse antes?", perguntou, embora conhecesse a resposta. "Porque ela me fez prometer, porque ela tem orgulho, aquele maldito orgulho que ambos herdaram de seus pais." A frustração de Dona Laura era palpável. "Mas agora tem um bebê no meio, meu neto Caio, o neto que eu acreditei que nunca teria." O peso daquelas palavras se assentou sobre os ombros de Caio, como um fardo que ele sabia que teria que carregar pelo resto de sua vida. Sua mãe havia esperado por anos por um neto. Havia suportado a decepção silenciosa de cada Natal e aniversário sem o pit-pat-pat de pezinhos correndo pela casa da família. "O que você espera que eu faça?", perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Que você seja o homem que eu te criei para ser", respondeu Dona Laura sem hesitar. "Que você assuma suas responsabilidades e que encontre a maneira de fazer o certo por todos." Quando a ligação terminou, Caio ficou na varanda por horas, observando as estrelas se deslocarem lentamente pelo céu. O Atlântico havia adotado uma cor negra profunda, que parecia refletir seu estado de espírito, enquanto o futuro, que ele havia planejado tão cuidadosamente, se desintegrava como castelos de areia sob a maré alta. O hotel Copacabana Palace brilhava sob as luzes dos lustres de cristal como um palácio de contos de fadas. Caio ajustou a gravata borboleta de seu smoking pela terceira vez, enquanto observava Yasmin descer pela escadaria principal do lobby. Seu vestido de gala azul marinho, desenhado especialmente para a ocasião, a transformava em uma visão de elegância brasileira, que atraía olhares admirativos de todos os presentes. "Você está perfeita", murmurou Caio quando ela chegou ao seu lado, oferecendo-lhe o braço com a galanteria que havia aperfeiçoado em anos de eventos sociais de alto nível. Yasmin sorriu, mas Caio percebeu a tensão nos músculos de seu pescoço. Aquela noite era crucial para ela, a oportunidade de demonstrar a seu pai que ela era mais que uma influenciadora bem-sucedida que tinha a substância necessária para se mover em círculos políticos e empresariais sérios. "Lembre-se", sussurrou enquanto caminhavam para o salão de baile, "meu pai pode parecer intimidador no início, mas ele respeita a franqueza e os fatos concretos. Fale a ele de números, de impacto econômico, de sustentabilidade." O grande salão do Copacabana Palace havia sido transformado em um cenário digno de uma cúpula internacional. Mais de 300 convidados se misturavam entre mesas decoradas com arranjos florais que provavelmente custavam mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Empresários, políticos, aristocráticos e celebridades criavam uma tapeçaria humana de poder e influência. Caio reconheceu imediatamente seu excelentíssimo senhor Eduardo Pereira entre a multidão. O ministro do Turismo possuía aquela presença magnética que caracteriza os políticos bem-sucedidos. Alto, grisalho, com um sorriso que parecia genuíno, mas que calculava cada gesto. Seus olhos, do mesmo verde que os de Yasmin, avaliaram Caio à distância antes de se dirigir a eles. "Pai", Yasmin se adiantou para beijar seu pai em ambas as bochechas, "eu te apresento Caio Albuquerque, o famoso criador dos resorts ecológicos."
Seu excelentíssimo senhor Eduardo Pereira estendeu sua mão com firmeza. Eu tenho ouvido falar muito sobre o senhor Albuquerque, e nem todos foram elogios. A franqueza do comentário poderia ter desestabilizado um empresário menos experiente, mas Caio havia navegado por águas políticas mais turbulentas. Ele sorriu com confiança enquanto apertava a mão do ministro. Eu fico feliz em ouvir isso, ministro. Significa que estou fazendo algo relevante o suficiente para gerar opiniões fortes. Seu excelentíssimo senhor Eduardo Pereira soltou uma gargalhada que atraiu a atenção de vários convidados próximos. Eu gosto desse homem, Yasmin. Ele tem coragem. Durante o jantar, Caio exibiu toda a sua expertise empresarial. Falou de geração de empregos locais, de programas de capacitação para comunidades rurais, de tecnologias inovadoras que reduziam o impacto ambiental sem sacrificar a experiência de luxo. Os números fluíam de sua boca com a precisão de um diretor financeiro e a paixão de um ativista ambiental. Seus projetos em Fernando de Noronha têm sido particularmente impressionantes, comentou Dom Eduardo enquanto cortava seu cordeiro assado. Um aumento de 30% no emprego local e uma redução de 40% no consumo de água. São resultados que qualquer político invejaria. Catarina brilhava de orgulho ao lado dele, participando da conversa com uma inteligência que lembrava a Caio porque ele havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. Não era só a beleza, era a capacidade de se mover nesses círculos com naturalidade, sua compreensão intuitiva da dinâmica do poder. Mas enquanto a noite progredia, Caio sentiu um peso crescente no peito. Cada sorriso de Catarina, cada gesto de aprovação de Dom Eduardo, cada cartão de visita que ele trocava com outros magnatas do turismo, o afastava mais da realidade que havia deixado para trás em São Paulo. Durante os discursos, quando as luzes diminuíram e a atenção se concentrou no palco, o celular de Caio vibrou discretamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Caio, sou Sofia. Desculpa te incomodar, mas tive uma pequena complicação hoje. O bebê está bem, mas preciso falar com você quando tiver um tempo. Não é urgente, mas é importante. As palavras dançaram diante de seus olhos, enquanto o ministro do Meio Ambiente falava sobre a importância de preservar o patrimônio natural brasileiro para as futuras gerações. A ironia não passou despercebida por Caio. Ali estava ele, cercado de luxo e poder, construindo um futuro profissional brilhante, enquanto em algum lugar de Minas Gerais, a mãe de seu filho enfrentava complicações médicas sozinha. Catarina notou sua distração e apertou sua mão suavemente debaixo da mesa. "Tudo bem?" sussurrou. Caio assentiu, guardando o celular e forçando um sorriso. Mas enquanto os aplausos enchiam o salão, Eduardo se inclinava para sussurrar algo sobre uma próxima reunião no ministério. Caio compreendeu que estava construindo seu futuro sobre os alicerces de uma mentira que crescia a cada dia como um tumor silencioso. 3 semanas depois da gala em Brasília, Caio se encontrava em seu escritório em São Paulo, revisando os planos do novo resort em Trancoso, quando sua assistente Gabriela entrou com uma expressão que não pressagiava nada bom. Depois de 8 anos trabalhando juntos, Caio havia aprendido a ler seus estados de humor como um meteorologista lê as nuvens. "Caio, temos um problema", anunciou Gabriela, deixando uma pasta sobre sua mesa de vidro. "O projeto de Arraial da Ajuda." Caio levantou os olhos dos documentos que estava revisando, notando imediatamente a tensão nos ombros de sua assistente. Gabriela era uma mulher de 42 anos, eficiente até a obsessão e leal até a medula, que havia convertido a vida profissional de Caio em uma máquina perfeitamente lubrificada. "Que tipo de problema?" "Os investidores japoneses querem uma reunião urgente. Hoje, eles contrataram uma consultora especializada em arte e cultura brasileira para avaliar o impacto do resort no patrimônio histórico local."
Gabriela fez uma pausa significativa. A consultora é Sofia Restrepo. O nome caiu sobre Caio como um martelo. Durante as 3 semanas transcorridas desde Brasília, ele havia conseguido manter Sofia em um compartimento separado de sua mente, respondendo às suas mensagens com a cordialidade distante de um conhecido, evitando qualquer encontro que pudesse complicar seu relacionamento com Catarina. Sofia, murmurou, como se pronunciar o nome pudesse conjurar alguma solução mágica. Aparentemente, ela desenvolveu uma reputação considerável como especialista em preservação cultural. Os japoneses a contataram diretamente depois de verem seu trabalho no projeto de revitalização do Centro Histórico de Salvador. Gabriela consultou suas anotações com eficiência profissional. A reunião é às 3 da tarde, no Hotel Copacabana Palace. Caio se recostou em sua cadeira de couro, sentindo como se o universo conspirasse ativamente contra ele. O projeto de Arraial da Ajuda representava um investimento de 50 milhões de reais, crucial para a expansão de seu império empresarial para o mercado asiático. Não podemos adiá-la? Sugerir outra consultora? Já tentei. Os japoneses são inflexíveis. Eles querem Sofia Restrepo especificamente, e a reunião de hoje determinará se eles continuam com o investimento. Gabriela o estudou com aqueles olhos castanhos que sempre pareciam ver mais do que ele desejava mostrar. Há algum problema que eu deva saber? A pergunta pairou no ar carregada de implicações. Gabriela conhecia a existência de Sofia como ex-esposa, mas Caio nunca havia compartilhado os detalhes íntimos de sua separação, nem, obviamente, a situação atual da gravidez. Não, nenhum problema, mentiu, levantando-se para caminhar até a janela que dava para a Avenida Paulista. Prefiro manter o pessoal e o profissional separados. Às 3 em ponto, Caio entrou na suíte do Hotel Copacabana Palace, onde seria realizada a reunião. Os investidores japoneses, 3 homens de terno que irradiavam seriedade empresarial, já estavam sentados em torno de uma mesa de conferências. Sofia chegou 5 minutos depois, vestindo um elegante tailleur cinza que acentuava discretamente sua barriga de 7 meses. Senhores, Caio se dirigiu ao grupo com seu sorriso empresarial mais profissional. Permitam-me apresentar a senhora Restrepo, nossa consultora cultural. Os olhos de Sofia se encontraram com os dele por uma fração de segundo, antes de ela se dirigir aos investidores com uma compostura que Caio admirou apesar de si mesmo. Havia algo diferente nela, uma confiança nova, uma autoridade profissional que ele não se lembrava dos últimos anos de seu casamento. É um prazer trabalhar neste projeto, declarou Sofia, desdobrando sobre a mesa planos e fotografias da área de Arraial da Ajuda. Preparei uma análise detalhada do impacto cultural e as medidas de preservação necessárias. Durante as 2 horas seguintes, Caio observou fascinado como Sofia conduzia a reunião com uma expertise que o surpreendeu. Ela falava de estratigrafia arqueológica, de padrões urbanísticos coloniais, de sustentabilidade cultural com a autoridade de alguém que havia dedicado anos a estudar esses temas. A proposta do Sr. Montero é ambiciosa, explicou Sofia, apontando especificamente as áreas problemáticas nos planos, mas requer modificações significativas para preservar a integridade histórica do sítio. Cada objeção que ela levantava era tecnicamente sólida e respaldada por evidências documentais. Caio se encontrou na posição estranha de ter que debater profissionalmente com a mãe de seu filho sobre um projeto que poderia determinar o futuro de sua empresa. Senhora Restrepo, interveio um dos japoneses. A senhora considera que essas modificações comprometeriam a viabilidade econômica do projeto? Sofia olhou diretamente para Caio antes de responder, seus olhos castanhos refletindo uma determinação que ele reconhecia, mas que agora parecia dirigida contra ele. Isso,
disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Terá que ser determinado pelo Sr. Monteiro. Minha responsabilidade é garantir que o legado cultural do Brasil seja respeitado, independentemente das considerações econômicas. A reunião terminou com os japoneses solicitando tempo para avaliar as recomendações de Sofia. Enquanto os investidores se retiravam, Caio e Sofia ficaram sozinhos na suíte, o peso de 3 semanas de silêncio tenso flutuando entre eles como um fantasma invisível. Forma interessante de nos reencontrarmos, comentou Caio, afrouxando a gravata. Sofia recolheu seus documentos com movimentos deliberados. Negócios são negócios, Caio. Você sempre me ensinou isso. A tensão na suíte do Copacabana Palace era tão densa que Caio podia senti-la grudando em sua pele como umidade tropical. Sofia terminou de guardar seus documentos em uma maleta de couro marrom que ele não reconhecia. Outro lembrete de quanto sua vida havia mudado durante os 2 anos de separação. Sofia, precisamos conversar, disse Caio, aproximando-se da janela que dava para a praia de Ipanema. Não só do projeto, do bebê, de nós. Ela parou, suas mãos quietas sobre o fecho da maleta. Não há um nós, Caio. Há um bebê, sim. Há uma responsabilidade que vamos compartilhar. Mas nós terminou há 2 anos quando você assinou aqueles papéis. A frieza em sua voz foi como um tapa na cara. Caio se virou para enfrentá-la, notando como a luz da tarde carioca criava um halo dourado ao redor de sua figura. Mesmo grávida e visivelmente cansada, Sofia mantinha aquela elegância natural que o havia cativado desde o primeiro dia. Por que você não me procurou quando soube da gravidez? Perguntou, a pergunta que o havia atormentado durante semanas, finalmente escapando de seus lábios. Sofia sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da suíte, sua mão pousando instintivamente sobre sua barriga. Porque eu sabia exatamente o que você faria, o que você está fazendo agora. E o que exatamente estou fazendo? Calculando, avaliando como encaixar essa complicação em sua vida perfeitamente planejada, sem alterar muito o status quo. Seus olhos castanhos o atravessaram como raios laser. Você contou para Catarina. O silêncio de Caio foi resposta suficiente. Sofia assentiu com um sorriso amargo que não continha traço de humor. Claro que não, porque isso exigiria admitir que sua nova vida não é tão perfeita quanto parece ser. Não é tão simples, começou Caio, mas Sofia o interrompeu com um gesto de mão. Sabe o que descobri há 2 semanas, Caio? Sua voz adquiriu um tom diferente, mais duro, carregado de uma raiva contida que ele nunca havia ouvido antes. Revisando os documentos do divórcio para meu advogado, encontrei algumas discrepâncias interessantes. Um arrepio percorreu a espinha dorsal de Caio. Que tipo de discrepâncias? Do tipo que explica por que tenho vivido em um apartamento de 30 metros quadrados em Petrópolis, trabalhando 2 empregos para pagar o aluguel. Sofia se levantou lentamente, sua gravidez tornando o movimento trabalhoso, mas digno. Seu contador, aquele homem tão eficiente que você sempre elogiava, manipulou os números do nosso patrimônio comum. As palavras caíram sobre Caio como blocos de concreto. Ele se lembrava vagamente de ter assinado documentos que seu contador havia apresentado como otimizações fiscais necessárias para proteger os ativos empresariais. Sofia, eu não sabia que a casa em Angra dos Reis aparece avaliada na metade do seu preço real. Não sabia que as ações dos resorts foram transferidas para uma sociedade offshore 1 semana antes de começarem os trâmites do divórcio. Sua voz se elevou pela primeira vez, quebrando-se levemente. Não sabia que minha compensação financeira foi calculada sobre uma base patrimonial fictícia. Caio se sentiu como se o chão de mármore da suíte se tivesse aberto sob seus pés. Durante meses, ele havia se gabado para outros empresários de como amigável havia sido seu divórcio.
de como ele e Sofia haviam mantido um relacionamento civilizado. Agora, ele compreendia que o que ele havia interpretado como dignidade da parte de Sofia havia sido, na verdade, o desespero silencioso de alguém que havia sido sistematicamente enganada. Eu pensei, assumi que você estava bem, que tinha o suficiente para... murmurou, as palavras soando pateticamente inadequadas até para ele. Para quê, Caio? Para desaparecer discretamente e não me incomodar mais? Sofia caminhou até a porta, cada passo carregado de uma dignidade que o envergonhava mais do que qualquer acusação. Para fingir que 5 anos de casamento e um filho a caminho são simplesmente inconvenientes administrativos que seu contador pode fazer desaparecer com a documentação correta? Ela parou com a mão na maçaneta, virando-se para olhá-lo pela última vez. Contratei um advogado, Caio. Um bom. As modificações que sugeri para seu projeto em Arraial da Ajuda são apenas o começo. Se você quer construir resorts no Brasil, vai ter que fazer isso respeitando tanto o patrimônio cultural quanto as leis de justiça econômica. Sofia, espera. Mas ela já havia saído, deixando para trás apenas o eco de seus saltos sobre o mármore do corredor e o aroma sutil de seu perfume se misturando com o peso esmagador da culpa que Caio nunca havia permitido que se materializasse completamente. Ele ficou sozinho na suíte, olhando pela janela a agitação do Rio de Janeiro, que continuava alheia à implosão de seu mundo cuidadosamente construído. Pela primeira vez em anos, Caio Monteiro, o homem que havia construído um império controlando cada variável, se deparou com a terrível possibilidade de que algumas coisas estivessem completamente fora de seu controle. O celular vibrou. Uma mensagem de Catarina. Como foi a reunião, amor? Espero que tudo tenha saído perfeito. Caio olhou a mensagem por longos minutos antes de desligar o celular sem responder. A notícia chegou a Caio através de uma ligação de emergência de seu diretor de construção às 6 da manhã de uma terça-feira cinza de setembro. Uma tempestade inesperada, classificada como ciclone extratropical severo, se dirigia diretamente para o litoral da Bahia, onde se encontrava o canteiro de obras de seu novo resort em Arraial da Ajuda. Senhor Monteiro, precisa vir imediatamente. A voz de José, seu capataz de confiança, soava tensa através da linha. Os ventos já alcançam 120 km por hora e estão aumentando. Temos que garantir a estrutura antes que seja tarde demais. Caio saltou da cama, acordando Catarina, que o olhou com olhos sonolentos de debaixo das sábanas de seda de seu apartamento no Leblon. O que foi? Murmurou ela, sua voz pastosa pelo sono. Emergência em Arraial. Tenho que ir agora mesmo. Caio já estava se vestindo, sua mente calculando automaticamente os riscos financeiros. Se a estrutura principal fosse danificada, eles poderiam perder meses de trabalho e milhões de reais em uma indústria onde as margens de tempo eram tão estreitas quanto as de lucro. Nesta tempestade, Caio, é perigoso. Catarina se sentou genuinamente preocupada. É minha responsabilidade, respondeu ele, beijando-a brevemente na testa. Vou voltar assim que puder. A viagem pela rodovia até o litoral foi um pesadelo de chuva torrencial e ventos cruzados que faziam seu BMW lutar para se manter na pista. As notícias de rádio falavam da tempestade mais severa na região nos últimos 10 anos, com recomendações para não sair de casa, salvo em casos de extrema emergência. Quando chegou ao canteiro de obras, o panorama era apocalíptico. Os andaimes se balançavam como esqueletos metálicos bêbados. As lonas de proteção se haviam transformado em bandeiras gigantes que se agitavam violentamente, e a chuva caía em ângulos impossíveis, encharcando tudo de direções inesperadas. Caio! Uma voz familiar o fez virar a cabeça. Sofia corria em sua direção de um jipe estacionado perto da entrada do canteiro de obras.
seu impermeável amarelo brilhante contrastando dramaticamente com o céu chumbo. "Que diabo você está fazendo aqui?" gritou ele por cima do rugido do vento. "O mesmo trabalho que você", respondeu ela, chegando ao seu lado encharcada, mas determinada. "Os japoneses me pediram para vir avaliar os danos potenciais ao sítio arqueológico." A situação era surreal. Os dois ex-cônjuges, um deles grávida de 7 meses e meio, enfrentando juntos uma tempestade que ameaçava destruir o projeto que os havia confrontado profissionalmente apenas algumas semanas antes. José apareceu correndo da escritório temporário de construção. "Senhor Monteiro, senhora, vocês não podem ficar aqui fora. O abrigo de emergência fica no subsolo do prédio principal." Os três correram contra o vento em direção à estrutura de concreto mais sólida do complexo. Caio, instintivamente, tomou o braço de Sofia para ajudá-la, notando como ela se movia com mais dificuldade devido à gravidez avançada. O abrigo era um espaço estreito e úmido no subsolo do que seria o lobby principal do resort. Um gerador de emergência fornecia luz tênue e o som da tempestade chegava amortecido, mas constante, como o rugido de um animal gigante tentando entrar. "Isso pode durar horas", murmurou José, consultando seu rádio meteorológico. "Os ventos não vão diminuir até a madrugada." Sofia sentou-se em uma caixa de ferramentas, claramente exausta pelo esforço de correr sob a chuva. Caio notou que ela estava pálida e que suas mãos tremiam levemente. "Você está bem? O bebê?" "Estamos bem", respondeu ela, embora sua respiração fosse trabalhosa. "Só preciso descansar um pouco." José se desculpou para verificar os níveis do gerador, deixando-os sozinhos no abrigo improvisado. O silêncio entre eles era quase tão intenso quanto a tempestade lá fora. "Por que você veio realmente?" perguntou Caio, sentando-se no chão em frente a ela. Poderia ter esperado até amanhã. Sofia o olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam conter tempestades próprias. "Porque este projeto é importante para mim também. Porque Arraial da Ajuda tem sítios arqueológicos que poderiam se perder para sempre se não forem preservados corretamente." Fez uma pausa. "E por que eu queria te ver lutar por algo que realmente te importa?" "O que você quer dizer?" "Durante nosso casamento, sempre foi muito fácil para você. Tudo saía de acordo com seus planos. Nunca te vi enfrentar uma verdadeira adversidade." Sua voz se suavizou. "Queria ver o que você faria quando algo realmente importante estivesse em risco." Lá fora, um trovão particularmente forte fez as paredes do abrigo tremerem. Caio percebeu que aquela era a conversa mais honesta que eles tinham tido em anos, talvez até mesmo durante seu casamento. "E qual a sua conclusão?" perguntou. Sofia sorriu pela primeira vez desde o reencontro no hotel, um sorriso triste, mas genuíno. "Que você continua sendo o mesmo homem teimoso de quem me apaixonei, para o bem e para o mal." A ligação chegou 3 dias depois da tempestade, enquanto Caio revisava os danos em Arraial da Ajuda sob um sol que parecia zombar da devastação recente. Gabriela havia tentado contatá-lo por horas, e quando ele finalmente respondeu, sua voz soava como se ela tivesse estado chorando. "Caio, precisa voltar para São Paulo imediatamente", disse sem rodeios. "Os japoneses se retiram do projeto." As palavras caíram sobre ele como escombros de um prédio em demolição. Caio sentou-se pesadamente em uma viga de aço que havia sobrevivido à tempestade, olhando os restos do que haviam sido 3 anos de planejamento meticuloso. O que aconteceu exatamente? Eles receberam o relatório final de Sofia sobre os achados arqueológicos. Aparentemente, durante a tempestade, foi descoberta uma vila colonial praticamente intacta sob os alicerces planejados. A voz de Gabriela tremia com cada palavra. O IFAM declarou o local como patrimônio histórico protegido. Qualquer construção fica proibida indefinidamente.
Caio fechou os olhos, sentindo como se o chão se abrisse sob seus pés. O projeto de Arraial da Ajuda não era apenas mais um investimento, era a peça-chave que lhe permitiria acessar o mercado asiático e consolidar seu império no Brasil. Tem mais, continuou Gabriela, e Caio pôde ouvir o som de papéis sendo mexidos nervosamente. O banco ligou esta manhã. Com a perda do projeto japonês, eles estão reconsiderando a linha de crédito para a expansão de Fernando de Noronha. Reconsiderando ou cancelando? Cancelando. A palavra ecoou no ar costeiro como um tiro. Caio havia construído seu império empresarial sobre uma base de alavancagem cuidadosamente calculada. Perder o financiamento japonês era como tirar a peça central de um castelo de cartas. Quanto tempo temos? Para cobrir os compromissos existentes? Talvez 6 meses se vendermos ativos imediatamente. Gabriela fez uma pausa significativa. Caio, eles vão vir atrás da coleção de carros e provavelmente da casa em Búzios. Durante os dias seguintes, Caio experimentou algo que não sentia desde os primeiros anos de sua carreira empresarial: a vulnerabilidade completa. Os meios especializados começaram a especular sobre dificuldades financeiras em seu grupo empresarial. Fornecedores que antes competiam por seus contratos agora exigiam pagamentos antecipados. O telefone, que antes tocava constantemente com oportunidades de negócio, agora trazia principalmente más notícias. Catarina tentou se manter positiva nas primeiras semanas. É só um revés temporário, dizia enquanto jantavam em restaurantes notavelmente menos luxuosos que antes. Você já reconstruiu antes, pode fazer de novo. Mas Caio podia ver a preocupação crescendo em seus olhos verdes como sombras ao entardecer. Catarina havia apostado seu futuro profissional em seu relacionamento com ele. Seu projeto de produtos de beleza orgânicos dependia das conexões e credibilidade que Caio podia oferecer. Sem seu império empresarial, ele era simplesmente um homem de meia idade, com dívidas crescentes e um futuro incerto. A gota d'água chegou na forma de uma ligação de Dom Eduardo Herrera, o ministro do Turismo, que semanas antes o havia recebido como um igual, agora falava com a frieza profissional reservada para os contatos empresariais que perderam sua utilidade. Caio, sinto muito saber das suas dificuldades, disse com aquela compaixão política que soa ensaiada. Claro, isso complica consideravelmente nossa colaboração no projeto de desenvolvimento sustentável que havíamos discutido. Compreendo perfeitamente, ministro, respondeu Caio, seu orgulho sendo o único a manter sua voz firme. Negócios são negócios. Exatamente. Tenho certeza de que compreenderá que o Ministério deve ser cauteloso em suas associações públicas durante estes tempos de transição. Quando a ligação terminou, Caio se viu sentado em seu escritório, olhando as caixas que Gabriela havia começado a embalar discretamente. Os prêmios empresariais, as fotografias com celebridades e políticos, as lembranças de inaugurações e comemorações, tudo reduzido a objetos que cabiam em caixas de papelão. Naquela noite, enquanto contemplava o skyline de São Paulo da varanda de seu apartamento, Caio recebeu uma mensagem inesperada de Sofia. Ouvi falar do projeto. Sinto muito que as coisas tenham se complicado assim. Se precisar conversar, sabe onde me encontrar. A ironia era perfeita e dolorosa. A mulher a quem ele havia prejudicado financeiramente, a mãe do filho que ele havia tentado manter em segredo, era a única pessoa que lhe oferecia consolo genuíno em seu pior momento. Pela primeira vez em anos, Caio Monteiro chorou. Não pela perda do dinheiro ou do status, mas pela compreensão terrível e tardia de que havia construído sua vida sobre alicerces tão frágeis quanto os de qualquer castelo de areia diante da maré alta.
O café na Praça do Carmo havia sido testemunha de tantos momentos cruciais na vida de Caio, que parecia apropriado que também fosse o cenário de sua conversa mais difícil com Catarina. Era o mesmo lugar onde ele havia consolado Sofia depois do divórcio, onde eles haviam concebido o filho que agora crescia no ventre de sua ex-esposa. Catarina chegou pontualmente como sempre, mas Caio notou imediatamente a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos verdes evitavam os dele enquanto ela se sentava em sua frente. Ela vestia um vestido azul marinho que a fazia parecer mais velha, mais séria, como se ela tivesse decidido se vestir para uma reunião de negócios em vez de um encontro romântico. "Precisamos conversar", disse ela sem rodeios, colocando sua bolsa sobre a mesa com um gesto decidido que Caio reconheceu como defensivo. "Sim, eu sei." Caio havia ensaiado essa conversa durante dias, mas agora que o momento havia chegado, todas as suas palavras cuidadosamente preparadas se desvaneceram como fumaça. "Catarina, há coisas que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Você está se referindo ao fato de Sofia estar grávida de 8 meses e que o bebê é seu?" As palavras caíram sobre a mesa como bombas silenciosas. Caio sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Como Gabriela." Catarina sorriu com amargura, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "Sua assistente leal e eficiente me contou tudo ontem. Aparentemente, ela decidiu que já era hora de alguém me dizer a verdade, já que você claramente não ia fazê-lo." Caio se amaldiçoou internamente. Gabriela havia estado agindo de forma estranha nas últimas semanas, mais protetora do que o usual, fazendo comentários velados sobre honestidade e responsabilidades. Agora, ele compreendia que seus sentimentos por ele, cuidadosamente ocultos durante anos de profissionalismo, haviam encontrado uma saída através da traição. "Catarina, eu posso explicar." "Explicar o que exatamente?" Sua voz se elevou levemente, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. "Explicar como você tem vivido uma dupla vida durante meses. Como você me apresentou a seu pai, sabendo que seria pai com outra mulher. Como você me deixou fazer planos de futuro com você, enquanto você tinha um passado que nunca me contou." Caio estendeu a mão em direção a ela, mas Catarina a retirou como se seu toque fosse venenoso. "Não foi planejado. Sofia e eu... Foi um encontro casual depois do divórcio. Eu nem sabia que ela estava grávida até 2 meses atrás." "E você não pensou em me contar então?" As lágrimas que ela havia contido finalmente transbordaram de seus olhos. "Nem mesmo quando me apresentou a seu pai? Nem quando me deixou falar do nosso futuro juntos?" A verdade era que Caio havia pensado em lhe contar 1000 vezes, mas cada oportunidade havia sido adiada por alguma desculpa. O momento não era o adequado. Primeiro ele precisava resolver a situação com Sofia. Precisava de tempo para entender o que significava para seu relacionamento. Todas mentiras que ele havia se dito para evitar enfrentar a realidade. "Eu tinha medo", admitiu finalmente, as palavras saindo como se fossem arrancadas de sua garganta. "Medo de te perder, medo de arruinar o que tínhamos." "O que tínhamos?" Catarina se levantou lentamente, pegando sua bolsa com dignidade. "Caio, o que tínhamos foi construído sobre uma mentira. Todo esse tempo, enquanto eu planejava o nosso futuro, você sabia que havia outra mulher, outro filho, outra vida que te reclamava." Caio sentiu o peso da aliança de compromisso no bolso de sua jaqueta. A mesma aliança que ele havia carregado consigo durante meses, esperando o momento perfeito que nunca chegou. Agora parecia um objeto amaldiçoado, um símbolo de promessas que ele nunca poderia cumprir. "Você a ama?" perguntou Catarina de repente, sua voz tão baixa que Caio teve que se inclinar para ouvi-la. A pergunta o atingiu como um soco inesperado. Durante meses, ele havia evitado confrontar seus sentimentos por Sofia,
mantendo-os presos em um compartimento separado de sua mente. Mas agora, enfrentando a perda de Catarina, a verdade se levantou diante dele com clareza dolorosa. "Eu não sei", murmurou. Embora, mesmo enquanto dizia isso, soubesse que era outra mentira. "É complicado." "Não, Caio. O complicado é mentir durante meses. O complicado é construir um relacionamento sobre segredos." Catarina parou antes de ir embora, virando-se para olhá-lo uma última vez. "Para que você saiba, quando Gabriela me contou, minha primeira reação não foi raiva, foi alívio. Finalmente entendi, porque eu sempre sentia que havia uma parte de você que você mantinha fechada, porque você nunca me dava completamente seu coração." "Catarina, espero que você seja feliz com ela, Caio, e espero que desta vez você tenha a coragem de ser honesto desde o início." Enquanto ele a via se afastar entre as palmeiras e fontes da Praça do Carmo, Caio compreendeu que havia perdido mais do que uma namorada. Ele havia perdido a oportunidade de um futuro diferente, uma vida onde ele poderia ter sido uma versão melhor de si mesmo. A chamada chegou às 3 da madrugada de uma quinta-feira de outubro, despertando Caio de um sono inquieto no sofá de seu apartamento cada vez mais vazio. O nome de Dona Ivone piscava na tela e o coração de Caio acelerou imediatamente. Sua mãe nunca ligava a essas horas, a menos que fosse uma emergência. "Caio, você precisa vir agora mesmo." A voz de sua mãe soava frágil, mais velha do que ele se lembrava. "Sofia está no hospital. O bebê está chegando." Caio saltou do sofá, ainda com a roupa do dia anterior. Nas últimas semanas, desde o término com Valentina, ele havia estado vivendo em uma espécie de limbo emocional, evitando pensar no futuro imediato que se aproximava inexoravelmente. "Qual hospital?" perguntou, já procurando as chaves do carro. "Hospital São Vicente de Paulo." "Caio!" A voz de sua mãe embargou levemente. Ela está sozinha, completamente sozinha. O trajeto noturno por São Paulo foi um pesadelo de semáforos vermelhos e ruas desertas que pareciam se estender infinitamente. Caio dirigia com as mãos agarradas ao volante, sua mente oscilando entre o pânico e uma estranha lucidez que não havia experimentado em meses. Quando chegou ao hospital, encontrou Dona Ivone na sala de espera da maternidade, sentada ereta em uma cadeira de plástico azul, com as mãos cruzadas sobre sua bolsa preta. Aos 75 anos, sua mãe irradiava a mesma dignidade imperturbável que havia demonstrado durante todas as crises familiares, mas Caio percebeu as linhas de preocupação profundamente gravadas ao redor de seus olhos. "Como ela está?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Os médicos dizem que tudo vai bem, mas ela se adiantou quase 3 semanas. Dona Ivone o estudou com aqueles olhos castanhos que haviam visto nascer e crescer 3 gerações de Silvas. Onde você estava, Caio? A pergunta continha anos de decepção materna. Caio sabia que sua mãe havia estado esperando que ele assumisse sua responsabilidade, que aparecesse como o homem que ela o havia criado para ser. Em vez disso, ele havia estado escondido em seu apartamento, evitando ligações e adiando decisões que não podiam ser postergadas para sempre. Estou aqui agora, foi tudo o que pôde dizer. Uma enfermeira se aproximou deles, seus sapatos fazendo um suave som rítmico sobre o linóleo do hospital. Família de Sofia Azevedo? Sim, respondeu Caio, levantando-se automaticamente. Vocês podem vê-la agora. Quarto 307. O bebê nascerá nas próximas horas. O corredor até o quarto 307 foi o mais longo da vida de Caio. Cada passo o aproximava de uma realidade que ele havia estado evitando por meses. Quando empurrou a porta do quarto, encontrou Sofia sentada na cama do hospital, com um roupão azul claro que a fazia parecer mais jovem e vulnerável do que ele se lembrava. Oi?
disse suavemente, aproximando-se com a cautela de alguém que entra em território desconhecido. Sofia levantou o olhar da revista que havia estado fingindo ler. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e algo que poderia ter sido lágrimas, mas seu sorriso era genuíno quando o viu. Oi, não pensei que você viria. Claro que vim. Caio sentou-se na cadeira ao lado da cama, percebendo as máquinas que monitoravam os batimentos cardíacos do bebê com um som rítmico e tranquilizador. Como você se sente? Assustada, admitiu Sofia, suas mãos pousando instintivamente sobre sua barriga. E animada e completamente aterrorizada. Caio assentiu, compreendendo perfeitamente a mistura de emoções. Sofia, preciso te dizer algo. Sobre Valentina, sobre nós. Caio, você não precisa... Sim, preciso. Respirou fundo, reunindo a coragem que lhe havia faltado por meses. Valentina e eu terminamos. Ela soube do bebê e... Bem, acabou. Mas isso não é o importante agora. Sofia o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. O que é importante então? Que eu quero estar aqui. Não porque não tenho outra opção, não porque é minha obrigação, mas porque quero conhecer nosso filho. Quero ser seu pai, de verdade. As palavras saíram atropeladas, como se estivessem esperando meses para serem pronunciadas. E quero que você saiba que lamento profundamente todo o mal que te causei. O dinheiro, as mentiras, os anos perdidos. Uma contração a interrompeu, fazendo Sofia se agarrar aos parapeitos da cama. Caio instintivamente pegou sua mão, surpreso com a força com que ela o apertou. Acho, disse Sofia quando a contração passou, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o atravessou completamente, que nosso filho quer te conhecer também. Lá fora, São Paulo despertava lentamente sob o sol outonal, mas no quarto 307 do Hospital São Vicente de Paulo, Caio Silva estava prestes a renascer como pai, como homem e talvez, com muita sorte e trabalho duro, como a pessoa que sempre tivera o potencial de ser. O choro que encheu o quarto às 6h42 da manhã foi o som mais belo e aterrador que Caio havia escutado em sua vida. Durante as últimas 4 horas, ele havia permanecido ao lado de Sofia, segurando sua mão a cada contração, testemunhando uma força e determinação que o deixaram completamente humilhado. É um menino, anunciou a doutora Beatriz, uma mulher pequena com olhos bondosos que havia guiado o parto com a tranquilidade de quem havia presenciado milhares de milagres similares. 3,2 kg. Perfeito. Caio olhou pela primeira vez para seu filho, uma criaturinha minúscula e enrugada que agitava pequenos punhos em protesto por ter sido tirado de seu refúgio quente e seguro. O bebê tinha o cabelo escuro de Sofia e os olhos fechados com força, como se ainda não estivesse pronto para enfrentar o mundo que o rodeava. Quer cortá-lo? Perguntou a médica, oferecendo-lhe as tesouras cirúrgicas. Com mãos trêmulas, Caio cortou o cordão umbilical que havia conectado seu filho a Sofia por 9 meses. Foi um ato simbólico que o atingiu com uma força inesperada. Ele estava libertando seu filho para que começasse sua própria vida, mas ao mesmo tempo estava se ligando a ele para sempre com laços invisíveis, mas inquebrantáveis. Como ele vai se chamar? Perguntou a enfermeira enquanto limpava o bebê com movimentos eficientes e carinhosos. Caio olhou para Sofia, que jazia exausta, mas radiante na cama do hospital. Eles haviam discutido nomes durante as últimas horas entre contrações, mas nenhum havia tomado uma decisão final. Davi, disse Sofia suavemente, seus olhos nunca se desviando do pequeno bulto que agora descansava sobre seu peito, como seu avô. Caio sentiu um nó na garganta. Seu avô Davi havia sido o homem que lhe havia ensinado os valores de trabalho duro e perseverança que haviam construído o império familiar. Que Sofia escolhesse esse nome, especialmente depois de tudo o que havia acontecido, era um gesto de reconciliação
que o comoveu profundamente. Davi Silva Azevedo, murmurou Caio, testando como o nome completo soava. Soa perfeito. Dona Ivone entrou no quarto como uma rainha reclamando seu reino. Aos 75 anos, ela se movia com a energia de alguém décadas mais jovem quando se tratava de seu primeiro neto. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o bebê, mas sua voz permaneceu firme quando ela falou. Bem-vindo ao mundo, pequeno Davi, murmurou, acariciando suavemente a bochecha do bebê com um dedo que tremia levemente. Você fez sua avó muito feliz. Caio observou a cena com uma mistura de espanto e terror. Por meses, ele havia estado tão focado nas complicações que a gravidez trazia à sua vida, que nunca havia parado para considerar a alegria pura que um bebê podia gerar. Ver sua mãe se transformar instantaneamente na avó mais orgulhosa do mundo lhe lembrou que as famílias nem sempre são construídas de acordo com planos perfeitos. Quer pegá-lo? Perguntou Sofia, percebendo como Caio permanecia de pé perto da janela, como se tivesse medo de se aproximar demais. Caio se aproximou lentamente, estendendo os braços com a torpeza de alguém que nunca havia segurado um recém-nascido. Sofia lhe ensinou como segurar a cabeça, como apoiar o corpinho, como criar um refúgio seguro com seus braços. O momento em que Davi ficou completamente em seus braços foi transformador. Caio havia administrado contratos multimilionários. Havia tomado decisões que afetavam centenas de empregos. Havia construído estruturas que permaneceriam de pé por décadas. Mas nada o havia preparado para o peso insignificante, mas avassalador, de seu filho em seus braços. Oi, Davi, sussurrou sua voz rouca de emoção. Sou seu pai e vou fazer o possível para não te decepcionar. O bebê abriu os olhos pela primeira vez, revelando uma cor cinza azulada que provavelmente mudaria nos próximos meses. Por um instante impossível, Caio sentiu como se seu filho o estivesse avaliando, tomando medidas desse homem que seria responsável por protegê-lo e guiá-lo pelo mundo. Eu prometo, continuou consciente de que Sofia e sua mãe escutavam cada palavra, que serei melhor para você do que tenho sido para qualquer outra pessoa. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina matutina, ignorante do fato de que no quarto 307 do Hospital São Vicente de Paulo, um homem havia começado a tarefa mais importante de sua vida, aprender a ser pai. E pela primeira vez em meses, Caio Silva se sentiu como se estivesse exatamente onde precisava estar. Primavera do ano seguinte. O pequeno jardim, atrás da casa de pedra em Trancoso, media apenas 50 metros quadrados, mas para Caio representava algo que seus resorts de luxo nunca haviam conseguido: a paz genuína. Sob o sol suave de março, ele plantava tomate cereja ao lado de Davi, que aos 5 meses já demonstrava uma curiosidade insaciável por tudo o que tocava. Olha, pequeno, murmurou Caio, segurando as mãozinhas de seu filho em volta de uma pequena planta. Assim é que as coisas boas crescem, devagar, com cuidado, com muita paciência. Sofia observava da porta da cozinha, secando as mãos com um pano de algodão. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de adaptações, discussões difíceis e momentos de ternura inesperados. Eles não viviam juntos como casal. Isso era um território complicado demais para explorar ainda. Mas haviam encontrado um ritmo de coparentalidade que funcionava surpreendentemente bem. Caio havia vendido o apartamento em São Paulo e se mudara para a casa familiar em Trancoso, vivendo no andar superior, enquanto Dona Ivone ocupava o principal. Sofia havia alugado uma pequena casa a 2 ruas de distância, perto o suficiente para que Davi pudesse passar tempo com ambos os pais, sem complicações logísticas. O almoço está pronto, anunciou Sofia, aproximando-se para pegar Davi dos braços de Caio. O bebê protestou suavemente antes de relaxar contra o peito de sua mãe.
Durante o almoço na varanda com vista para o mar, Dona Ivone compartilhou as notícias que havia guardado a manhã toda. "Falei com meu tabelião", disse, cortando sua omelete com a precisão de alguém acostumada a anúncios importantes. "A casa agora está oficialmente em nome de Davi. Quando ele completar 18 anos, será dele." Caio deixou seu garfo no prato, surpreso. "Mãe, não era necessário." "Claro que era necessário." Dona Ivone o olhou com aquela expressão que não admitia réplicas. "Esse menino precisa de raízes, Caio. Algo que ninguém possa tirar dele, não importa que loucuras aconteçam aos adultos de sua família." Sofia sorriu, embalando suavemente Davi, que havia começado a dormir depois de sua mamadeira. "É um presente lindo, Dona Ivone." "Obrigada." Naquela tarde, enquanto Davi dormia sua soneca, Caio e Sofia caminharam pelo porto de Trancoso. Era um ritual que eles haviam desenvolvido sem planejá-lo. Essas caminhadas onde podiam conversar como adultos, sem as interrupções constantes que a paternidade trazia. "Você soube algo de Valentina?" perguntou Sofia, parando para observar os pescadores consertando suas redes. "A linha de produtos dela foi lançada mês passado. Foi um sucesso pelo que li." Caio sorriu genuinamente. "Fico feliz que ela esteja bem." Era verdade. Os últimos vestígios de culpa sobre Valentina haviam se desvanecido quando ele soube que ela havia transformado sua separação em combustível para sua ambição empresarial. Sua marca de cosméticos orgânicos havia conseguido distribuição internacional e seu perfil público havia crescido até torná-la uma voz respeitada sobre sustentabilidade empresarial. "E você?" perguntou Sofia. "Sente falta do mundo dos grandes negócios?" Caio ponderou a pergunta enquanto observava os barcos de pesca balançando suavemente no porto. Durante os últimos meses, ele havia estado trabalhando como consultor independente para pequenos hotéis familiares, ajudando-os a implementar práticas sustentáveis sem a pressão das margens multimilionárias. "Sinto falta da emoção", admitiu finalmente. "Mas não sinto falta da ansiedade constante, ou da sensação de que sempre tinha que provar algo." Eles se sentaram em um banco em frente ao mar, onde turistas e moradores se encontravam. O silêncio entre eles era confortável, cheio de compreensão mútua em vez de tensão. "Caio", disse Sofia suavemente, "você acha que algum dia poderemos tentar de novo?" Completou ele a pergunta que ambos haviam estado evitando. "Não sei. Mas acho que pela primeira vez em anos, ambos somos as pessoas que deveríamos ter sido desde o início." Sofia assentiu, encostando brevemente a cabeça em seu ombro. "Davi está nos ensinando a ser melhores." "Sim", concordou Caio, observando como o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas que nenhum resort de luxo poderia replicar. "E talvez isso seja suficiente por enquanto." Enquanto caminhavam de volta para casa, Caio compreendeu que havia encontrado algo que todos os seus sucessos empresariais nunca lhe haviam dado: a satisfação profunda de construir algo duradouro, não com concreto e aço, mas com amor, paciência e a humildade de saber que as melhores coisas da vida não podem ser planejadas, apenas recebidas com gratidão quando chegam. No jardim da casa familiar, as plantas de tomate que ele havia plantado naquela manhã se erguiam timidamente em direção ao sol, prometendo uma colheita futura, construída sobre fundamentos sólidos e cuidados constantes. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.